Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem, na manhã deste domingo, dia 26 de fevereiro de 2023. Nós estamos começando aqui o programa Aprendendo com a Igreja. Eu, Cacilda Medeiros, vou estar com você até às 11 horas e aqui a gente vai conversar muito hoje sobre a Pastoral da Criança, né? Uma pastoral que já tem mais de 30 anos de história na nossa Igreja Católica no Brasil. E comigo aqui no estúdio, nossas convidadas, Marlúzia Pessoa, que é coordenadora estadual da Pastoral da Criança, e Maria José Pereira, que é coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Criança. Meninas, bom dia, bem-vindas aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia, ouvintes da 91. Para mim é uma alegria imensa ter esse espaço para falar de um serviço tão importante para a nossa sociedade e que muito me fortalece na ação pastoral. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos vocês, ouvintes do programa Aprendendo com a Igreja. Pois é, então para começo de conversa, né, vamos falar sobre a história da Pastoral da Criança. Eu sei, Maria José, eu não sei quantos anos tem de Pastoral da Criança, né? Já é uma longa caminhada, ela já fez um gesto aqui. Marlúzia, eu sei que ela tem uma boa caminhada. Nós começamos pastoralmente aqui na Arquidiocese, né? Assim, quase que na mesma época. Eu na Pastoral da Comunicação, Marlúzia na Pastoral da Criança. A gente já se conhece há muitos anos, né? Nessa caminhada pastoral. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a história da pastoral. Onde é que ela nasceu? Como foi a fundação? Quem fundou? Cacilda, você já falou que a Pastoral da Criança é uma ação da Igreja Católica. Realmente é uma ação da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? E ela nasceu em 1983, né? Na cidade de Florestópolis, Paraná, né? Dom Evaristo Arnes, na época, era arcebispo de São Paulo, né? Foi uma reunião com o conselho do Unicef e lá, contando a situação e partilhando um pouco das dificuldades das crianças do nosso Brasil, trouxe essa ideia de formar essa ação da igreja, a Pastoral da Criança. E ao voltar, como ele tinha a sua irmã, doutora Zilda Arnes, médica sanitarista, ele a convidou para participar e fazer essa ação sair do papel, né? Ela poder se estender a todas as paróquias, todas as dioceses do Brasil. E aí surgiu a sementinha que hoje já está em todas as dioceses do Brasil e em vários países também no mundo, né? E ela surgiu numa época que a desnutrição era um problema grave no Brasil, né, Marlúzia? Exatamente, né? A cada 1.000 crianças nascidas vivas, 127 crianças, elas morriam com diarreia, com a desnutrição, de doenças que eram possíveis ser salvas com ações simples, né? Então, só para vocês terem ideia, logo após a criação da Pastoral da Criança, esse número caiu para 28 crianças a cada 1.000 crianças nascidas vivas. É uma mudança já assim, muito, muito visível, né? Uma mudança grande. E assim, eu lembro, né? Assim, que sempre acompanhei muito também a Pastoral da Criança. Você faz parte dessa história, Faz né? parte dessa história aqui na Arquidiocese também. E a medida simples, né? Doutora Zilda, às vezes que ela veio aqui, como ela falava, né? A amamentação materna, o leite de peito, né? Que ela falava muito. O soro caseiro. O soro caseiro, que até hoje a gente ainda orienta, né? Para ajudar na nutrição. À medida que a criança vai tendo a diarreia, né? Ela vai ficando desnutrida, vai perdendo os sais, né? E aí, hoje a gente tem colocado sempre isso e sempre em prática, né? Não é uma coisa do passado. Ele ainda é orientação dada na ação da Pastoral da Criança. E aí, vocês, né? Agora vamos falar da história de vocês. Como é que vocês chegaram à Pastoral da Criança? Vamos lá começar por Maria José, que ela ainda está caladinha aqui. Hein, Maria José? Como é que você chegou até a pastoral ou a pastoral chegou até você?
Eu acho que foi as duas, viu? O encontro, né, foi das duas. A Pastoral da Criança com Maria José e Maria José com a Pastoral da Criança. Foi exatamente em 1997. A Pastoral da Criança na minha paróquia, né, a paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, em João Câmara, estava um pouco desarticulada, né? Tinha mudado de coordenação e estava se rearticulando. E aí uma colega minha, né, inclusive uma pessoa bem próxima, começou a participar das reuniões. E aí exatamente em maio de 98, quando a Pastoral da Criança já estava, né, retomando as atividades, ela me convidou, né, convidou para participar da Pastoral da Criança. Você já ouviu falar dessa pastoral? Eu disse, não, nunca ouvi falar. Você já era engajada na igreja? Eu já tinha sido catequista, né, mas nesse período estava sem estar atuando em pastoral. E aí ela convidou para uma reunião e eu fui lá na reunião. E essa primeira reunião foi amor à primeira vista. Eu assim me apaixonei pelo serviço, como foi colocado naquele momento o serviço da Pastoral da Criança. E assim me encantou porque dizia assim, vamos ter que ir em busca de gestantes e crianças, de crianças nas periferias, nas comunidades mais carentes. Então, assim, aquilo, sabe, despertou em mim, né, uma paixão, né, por esse serviço. E aí, no mês seguinte, eu já comecei, né, já peguei o caderno, guia, e já fui cadastrando criança lá na minha comunidade e já foi começando. Então, você dizia aí que Marluce já tinha bastante tempo, eu também, viu? Lá se vão mais de 25 anos. Exatamente. Então, assim, é uma história bonita que me encanta até hoje, né? Que eu digo sempre, bem aberto, que sem a Pastoral da Criança eu não sei o viver mais, né? É claro, tenho minha família, sabe, todos os meus afazeres profissionais, mas a Pastoral da Criança faz parte do meu dia a dia. E, assim, você começou como líder, né? Como líder. E depois, né? Qual foi o caminho que você foi trilhando aí, para até chegar hoje à coordenação? Foi bem, eu sempre faço essa reflexão, né? E eu digo que eu cheguei na Pastoral da Criança em 98 e em 2000 eu assumi a coordenação paroquial. E eu me perguntava, tem tanta gente que já estava há 10 anos na pastoral, e por que eu? Eu me questionei naquele período. Mas eu me entreguei, né? E aí passei de 2000 até 2005, né, como coordenadora paroquial. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Em 2008 eu assumi a coordenação da área de João Câmara, mas nunca deixei de ser líder, nunca. Todos esses anos eu sempre fui líder, sempre acompanhei crianças e gestantes, até hoje. Então eu fui coordenadora da área, voltei para a coordenação paroquial em um período, né? E hoje estou aqui assumindo a coordenação arquidiocesana no segundo mandato, né? Estou me dedicando no que posso, mas estou feliz por estar aqui. Que bom. E a sua história de amor com a Pastoral da Criança, Marlúzia? É de amor mesmo, né? Mas o casamento com a Pastoral da Criança? Eu sempre, desde meus 14 anos, não vou dizer a idade de hoje, né? Desde os 14 anos que eu sempre fui envolvida em trabalhos pastorais lá na minha comunidade, na minha cidade, em Itajá. Era de grupo de jovem, participei da Pastoral do Dízimo, até que veio um convite para eu conhecer a Pastoral da Criança. E já o convite dizendo que eu ia vir para o encontro lá em Ponta Negra para participar e conhecer a Pastoral da Criança. E eu já voltei como coordenadora da Pastoral da Criança em Itajá, né? E, assim, acho que a minha relação também familiar, né? Eu nasci numa família que sempre que acolhia os padres na comunidade, no tempo que padre ia de uma cidade para outra. Inclusive, Dom Jaime, quando Padre Jaime, né? Quando era Padre Jaime, Pendência foi pároco 12 anos, deu assistência 12 anos em Itajá. Itajá pertencia à paróquia de Pendência. Então,
tudo isso contribuiu para a gente se fortalecer e não desanimar da caminhada. Então, na Pastoral da Criança, eu fui coordenadora da Pastoral da Criança e líder, né, em Itajá. Logo em seguida, o coordenador arquidiocesano era Vital Bezerro, o coordenador estadual Francisco Teixeira, o diácono Francisco Teixeira. Aí, na época, Vital, como coordenador arquidiocesano, percebeu que para que a Pastoral da Criança crescesse e desse bons frutos, se fazia necessário uma descentralização. E aí criou as coordenações diárias. E o que eram essas coordenações diárias? Eram formadas por grupos de paróquias próximos, onde tivesse uma referência para a coordenação diocesana. Ou seja, ele assumia muitas vezes o papel do coordenador diocesano naquele conjunto de paróquias, porque ele não tinha pernas de chegar e dar atenção, a assistência necessária a todas as paróquias. E aí eu já fui convidada para assumir a coordenação da área, que na época era a coordenação da área de Lages, que era formada por 12 paróquias. Depois a gente percebeu que ficava municípios distantes e ficava difícil, já que eu também tinha o meu trabalho profissional. E aí foi dividida a área como a área de Itajá e a área de Lages. E eu fiquei só como coordenadora da área de Lages. E não demorou muito, Vital assumiu o economato da arquidiocese e eu já fui convidada para assumir a coordenação arquidiocesana. E aí, cada vez mais, a gente vai se envolvendo, vai se lançando, vai priorizando como parte importante da nossa vida, porque vai nos fazendo bem, vai nos enchendo o coração de alegria, de poder, com gestos tão simples, ajudar as pessoas a sorrirem e a ver sinais de esperança a partir da ajuda e da fraternidade de outras pessoas. Bom, meninas, e aí a gente, no início, né, até Marlúcia falando da história da Pastoral da Criança, como é que surgiu lá no Paraná, na época que a desnutrição era um problema grave aqui no Brasil. Mas aí eu queria que vocês falassem mais sobre a missão da Pastoral da Criança, né? A missão que começou lá no início, quando tinha muita desnutrição, hoje ainda tem, mas também tem a questão da obesidade, enfim. Queria que vocês atualizassem essa missão da Pastoral da Criança. A missão da Pastoral da Criança, né, sempre foi salvar vidas, né, independente, né, de que realidade, né, a gente esteja vivendo, independente de que região, mas, né, a principal missão, né, é salvar vidas. E salvar vidas, né, através de gestos simples, né, de orientações dos líderes, das pessoas que se colocam à disposição desta pastoral, né, para orientar principalmente, né, as famílias, né, gestantes e crianças. A pastoral ainda trabalha ainda tem público-alvo as crianças de 0 a 6 anos e as gestantes, de preferência desde o início da sua gestação. Então, através de orientações, né, podemos sim estar salvando, né, estas vidas, com o acompanhamento ao pré-natal, com as vacinas sendo aplicadas no tempo certo, com a evangelização. Não podemos esquecer, né, que a Pastoral da Criança, ela é uma pastoral, né, um organismo social, mas ela, né, como Marlúcia falava no início, né, é uma ação da Igreja Católica. E aí não podemos perder essa oportunidade de também evangelizar. Evangelizar as famílias através dos testemunhos, né, através, né, das rodas de conversa, de tantas ações que a Pastoral da Criança realiza em várias comunidades. Então, ela tem esta missão, né, de colocar o líder, o voluntário, aí ao encontro do outro, né, de sair muitas vezes da sua zona de conforto, né, e ir servir, ir ao encontro do outro, dando testemunho e orientando as famílias a terem uma melhor qualidade de vida,
Então, esta é a missão da Pastoral da Criança e Marlúzia pode complementar. E aí, Maria José, quando você falava sair da sua zona de conforto, que bonito perceber e ver como ontem, né, através das redes sociais, a gente via, através das fotos, líderes fazendo visita em quarta-feira de cinzas. Líderes realizando celebração da vida junto às famílias na quarta-feira de cinza. Isso demonstra todo um cuidado, todo um zelo e amor pelo que faz, né? Com certeza. Então, a gente sabe que a informação, ela gera saúde, né? Então, quando o líder vai à casa das famílias acompanhadas, né? E passa uma informação que é importante, percebe que a criança está com diarreia e que já faz bastante dias, então mostra para a mãe a importância de procurar os serviços de saúde. Tudo isso vai evitando que as crianças cheguem num quadro mais elevado de gravidade na sua saúde. Então, as informações, elas são necessárias para as mães. Muitas sabem, né? Vai se preparando através do pré-natal, mas o líder tem contribuído bastante para que as mães fiquem atentos aos sinais de perigo que as crianças estão passando. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo do programa, rapidinho, e volta já conversando mais sobre essa história e sobre essas ações tão importantes, né, para a vida das pessoas, para a nossa igreja, que são as ações da Pastoral da Criança. São 2 minutinhos e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, dia 26 de fevereiro. Hoje conversando sobre a Pastoral da Criança, né? Quais são as ações realizadas por essa pastoral no Brasil, aqui na nossa arquidiocese, no nosso Rio Grande do Norte. Comigo aqui no estúdio, Marlúzia Pessoa, que é coordenadora estadual, e Maria José Pereira, que é coordenadora arquidiocesana. Ambas, né, têm uma história longa de vivência, de amor pela Pastoral da Criança. Como é que está organizada a Pastoral da Criança aqui no nosso estado hoje? Você é coordenadora estadual, Maria é coordenadora arquidiocesana, mas eu sei que na Pastoral tem todo um organograma, né, de dioceses, de zonais, de áreas, de ramos. Queria que vocês explicassem como é que é feita essa organização. Então, assim, no estado do Rio Grande do Norte, hoje a Pastoral da Criança, ela acompanha em torno de 4.593 crianças. É um número pequeno, porque nós já, em outras épocas, a gente já acompanhou um número muito maior, né? Acompanha 192 gestantes. E esse trabalho é desenvolvido, né? Essa missão, a gente não gosta de chamar de trabalho, esse serviço, né? Esse serviço é desenvolvido por 504 líderes, isso no estado todo. A gente está todos os dias dizendo que a messe é grande e os operários são poucos. Por isso que no início a gente agradecia esse espaço, para aproveitar, né, nesse tempo quaresmal, né, onde a gente vai fazendo uma reflexão em que é que a gente pode melhorar, em que é que a gente pode contribuir mais para que a nossa sociedade possa viver dias melhores. Então você, líder, né, eu venho aqui até pedir, você líder e você agente de pastoral, que já foi, que ainda guarda boas recordações, porque da Pastoral da Criança a gente só guarda boas recordações e bons ensinamentos. Voltem para a pastoral, né? A gente precisa fazer com que essas informações, essas ações, elas possam chegarem em mais comunidades, em mais famílias, né? Hoje nós temos 389 comunidades no estado, mas ainda é muito pouco. Então, existe a coordenação diocesana de Caicó, que está sobre a responsabilidade de Lourdes, em Mossoró de Sheila, e aqui em Natal, Maria José, né? Maria José, ela
não mede esforços de dia e de noite, ela vive Pastoral da Criança, como as meninas também. Mas aqui na Arquidiocese de Natal é um bom trabalho e muito empenho, né, de todos que fazem a Pastoral da Criança, dos que estão envolvidos diretamente. Então, a gente vê assim uma necessidade muito grande de conquistar mais pessoas para prestar esse serviço à igreja. Retornar à sociedade aquilo que Deus nos dá de graça, né? Então a gente precisa estar consciente de que essa é a nossa missão que a gente recebe no batismo. É um apelo mesmo que a gente está fazendo, porque a gente necessita de mais voluntários. Acho que a gente só se apaixona por aquilo que a gente conhece, né? A gente só diz, eu digo sim, eu quero fazer por aquilo que eu sei, o que é que eu vou fazer na Pastoral da Criança. Então, se alguém está ouvindo a gente agora aqui, né, em qualquer uma das nossas paróquias, na nossa arquidiocese, escuta esse apelo de Marlúzia e diz assim, eu quero fazer parte dessa pastoral, mas o que é que eu vou fazer na Pastoral da Criança? Então, qual é o papel, qual é o trabalho, qual é a missão do líder na Pastoral da Criança? Cacilda e vocês ouvintes, o papel do líder da Pastoral da Criança é estar a serviço da comunidade. Mas concretamente, como é que ele está a serviço? Concretamente, ele vai fazer o quê? Não é isso que você quer saber? Exatamente. Então, vamos lá. Então, cada líder, ele vai acompanhar de 5 a 15 crianças ou gestantes na comunidade onde ele mora. Então, eu moro em comunidade X. Na minha comunidade tem crianças menores de 6 anos? Tem gestantes? Pronto, posso montar um grupo de 5 a 15 e ali formar a Pastoral da Criança na minha comunidade. E como é que se dá esse acompanhamento? Visita domiciliar, celebração da vida e a reunião de reflexão e avaliação entre os agentes daquela comunidade. O que é a celebração da vida? A celebração da vida é quando os líderes se reúnem com as famílias para celebrar a vida. Neste momento, então, a cada 3 meses, os líderes realizam, juntamente com a equipe do acompanhamento nutricional, a avaliação do estado nutricional das crianças. E hoje, com o aplicativo, né, Pastoral da Criança Mais Gestante, a gente tem a oportunidade de, naquela celebração, já dizer àquela mãe, o seu filho está com o peso no padrão, está tranquilo, orienta o que ela deve fazer para que ele se mantenha no padrão, se ele está com baixo peso ou com sobrepeso, que acontece bastante. Hoje já não identificamos mais muitas crianças com baixo peso, mas com sobrepeso e obesidade de vez em quando, né, a gente encontra. Então, esta é a missão do líder. Ele também aproveita essa celebração da vida para realizar rodas de conversa com as famílias, oficinas de brinquedos, oficinas de hortas caseiras, de alimentação saudável. Então, assim, é um leque de atividades que ele se programa mês a mês e vai realizando naquela comunidade. Então, esta é a celebração da vida. E aí a gente vê que é uma missão grande mesmo, né? Uma missão bonita, uma missão... Mas muito prazerosa. Muito prazerosa, que é uma missão mesmo, de ação, né? De trabalho ali mesmo. E aí, como é que a Pastoral da Criança prepara essas pessoas, esses líderes, né? Que a gente chama também, nas outras pastorais, a gente chama de agentes pastorais, para essa ação na pastoral, para ser um líder, para ser um agente da Pastoral da Criança? Primeiro eu gostaria de dizer que para se tornar agente da Pastoral da Criança, líderes da Pastoral da Criança, não se faz necessário que ele já tenha envolvimento em qualquer pastoral. Ele pode iniciar a sua ação pastoral na Pastoral da Criança. E como é que ele recebe, como Maria José explicou, a celebração da vida, o que é que faz, as rodas de conversa? Eles passam por uma formação, né? Todas as pessoas, todos os líderes, eles passam por uma formação
que a formação inicial é do Guia do Líder. E o Guia do Líder é um subsídio, é um né? subsídio, um livro, né? que a Pastoral da Criança é tipo um manual, né? É um manual, muito bem. E que esse manual, antes, ele vinha impresso em papel. Mas agora se tornou mais fácil. Porque todas as formações da Pastoral da Criança, ela acontece de forma virtual, online. A gente tem todas as formações da Pastoral da Criança na palma da nossa mão, no próprio celular. Tem um aplicativo da Pastoral da Criança que a gente baixa no nosso celular e aí a gente vai realizando as capacitações em casa, deitada. Na hora que a gente tiver uma disponibilidade, a gente aproveita para ir fazendo a capacitação. E essas capacitações, elas vão estar interligadas diretamente com o sistema de informação da Coordenação Nacional. Você está se capacitando em casa e, ao terminar de ler cada bloco, cada capítulo do livro, do manual, que não é grande não se assustem não, quem está ouvindo e deseja vir. Quem tiver preguiça de ler manual, não é complicado não. Não, de jeito nenhum. Aí eles sincronizam, tem toda uma orientação e aí as informações, aquilo que ele já leu, que ele está aprendendo, a Coordenação Nacional já vai tomando conhecimento. E ao final ele está apto a iniciar o cadastro com as crianças. Também é no aplicativo, que antes a gente teria que carregar o caderno do líder, o manual do líder. Agora a gente só carrega o celular no bolso, ou na bolsa ou na mão, né? E a gente já faz, inclusive, as visitas com o aplicativo na mão, né? Já vai conversando com a mãe. Mas eu não tenho internet móvel. Não tem problema, você vai conversando com a mãe, vai colocando que a mãe está interagindo com você, as respostas da criança, como é que está o desenvolvimento da criança no próprio aplicativo. Chegou em qualquer lugar, até nas praças públicas, que na maioria das cidades hoje já tem até internet, ou em casa, ou na casa do vizinho, ou na escola, seja onde estiver. Você aperta no botãozinho sincronizar, todas as informações já chegam direto. E com isso, é em tempo real. E quem já tem a internet é em tempo real. Não precisa mais perder tempo ir ao correio, não gastar com correspondência, não tem perigo de se estragar a correspondência no caminho. Então, com a pandemia, o aplicativo já existia desde 2017. Mas já havia uma certa resistência daqueles mais antigos, que já estavam na pastoral há mais tempo, de baixar o aplicativo e começar a usar. Isso é interessante o que você está falando, Marlúcia, porque até hoje, assim, especialmente as pessoas mais idosas ainda tem um pouco de resistência, às vezes até de não saber lidar, né, com essas coisas de aplicativos e tal. Mas sempre tem ali alguém que pode ajudar, um neto, uma neta, um filho, né, um vizinho ali que pode ajudar a manusear o aplicativo, né? Isso não pode ser empecilho. De jeito nenhum. Inclusive, a gente sempre diz assim, se sabe manusear o WhatsApp, sabe manusear também o aplicativo. É fácil, é tranquilo, né, Maria José? É sim, né? O aplicativo da Pastoral da Criança é muito fácil, né, de usar, só basta que a gente tenha o interesse, né? Eu digo até assim às líderes, comecem a buscar, mexer no aplicativo, que vocês vão ver, né, como ele é acessível, né? Mesmo sendo um aplicativo onde a gente insere muitos dados, e recebemos também muitas informações através dele, mas ele é acessível, ele é fácil da gente manusear. E sempre tem alguém que consegue ajudar uns aos outros. Bom, a gente vai ter que falar mais. Só dizer assim, Cacilda, como é gostoso o aplicativo, a gente coloca isso nas reuniões diárias, porque a gente tem realizado muitas atividades da Pastoral da Criança de forma online, desde a pandemia. Eu sei que você ainda vai falar um pouco sobre isso. Mas no aplicativo tem um dado lá que é uma cartinha, um envelope, né? E a gente antigamente, a gente ficava ansiosa por chegar um carteiro na casa da gente, né? Com uma carta de quem será.
Aí até carta chega pra gente. Então é importante, a gente clica lá, aí tá lá. A novidade que surge na Pastoral da Criança vem por correspondência de forma online pra gente. A gente clica no envelope e a carta se abre pra gente. É o mundo moderno, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Rapidinho, volta conversando mais aqui sobre a Pastoral da Criança. Rapidinho. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, agora já iniciando o terceiro e último bloco do programa. Hoje a gente está aprendendo sobre a história, sobre as ações. Como é que você que está ouvindo a gente agora, como é que você pode participar concretamente, ser um líder, né? Ser um agente da Pastoral da Criança aí na sua paróquia, né? Na sua comunidade? Conversando aqui com a gente, Marlúzia e Maria José, que são... Marlúzia é coordenadora estadual, Maria José é coordenadora na Arquidiocese de Natal, coordenadoras da Pastoral da Criança. No bloco anterior, a gente estava falando do aplicativo, né, do que surgiu na época da pandemia, e eu queria que vocês falassem dos desafios que a Pastoral da Criança enfrenta hoje, principalmente com a pandemia, o pós-pandemia. Como é que tem sido isso? Quais foram os desafios mesmos enfrentados? São vários, né, desafios, mas nenhum que a gente não possa superar, né? E aí acreditamos que um dos maiores desafios, né, é a questão do recurso humano, né? A liderança, que é quem faz a ação acontecer na comunidade. Se não tiver o líder, não tem Pastoral da Criança. Ô Maria José, eu lembro que quando surgiram, né, os agentes comunitários de saúde, se falou muito na época que havia uma certa, talvez fosse um problema que a Pastoral da Criança fosse enfrentar. Isso ainda acontece hoje, né? Assim, o trabalho do agente de saúde, ele se assemelha ao trabalho da Pastoral da Criança? Sim, é muito parecido, né? Inclusive, o trabalho do agente comunitário de saúde, ele foi baseado no da Pastoral da Criança, né? 10 anos depois de Pastoral da Criança, né, foi que foi criado, né, esse programa de governo, agente comunitário de saúde. E é muito parecido. A gente tem algumas realidades de paróquias que têm agentes comunitários de saúde que são líderes da Pastoral da Criança, fazem a missão como agente e como agente de saúde e como líder da Pastoral da Criança. Mas a gente também tem a maioria, né, dos municípios que os agentes de saúde não se juntam muito com a Pastoral da Criança, né? Eu não sei o que pode ter ocasionado isso, né? E hoje a gente também tem uma realidade a nível nacional, né, bem interna, que depois a gente pode estar falando sobre isso. Mas o trabalho, né, a missão da Pastoral da Criança, né, sofreu sim muitos desafios, né, com a pandemia, o pós-pandemia. Marlúzia até já começou a falar anteriormente, né, que a gente... Muitas pessoas, principalmente os mais idosos, né, com medo, sem ter a habilidade de usar o aplicativo, né, e aí foram deixando, né, de fazer a missão acontecer. E aí a gente perdeu várias lideranças por este motivo, né, pelo medo de sair, e até porque a gente não podia sair de casa para ir ao encontro das famílias, e por não ter a habilidade do aplicativo. E aí, no pós-pandemia, podemos dizer assim, a gente está tentando recuperar estas lideranças, né? Marlúzia até dizia, né, que você que está aí, né, que já fez parte, que ainda tem uma chama, né, da Pastoral da Criança em seu coração, né, venha, né, somar conosco novamente. Porque a gente... quando perde, vamos dizer assim, o líder, a gente perde as crianças e as famílias de serem acompanhadas. Cada líder que desiste do trabalho... São, né, 10 ou 15 crianças que deixam de ser acompanhadas. Então, hoje, né, eu acho que o nosso maior desafio, pelo menos assim, na Arquidiocese de Natal, né, é a questão das lideranças. Quando eu assumi, só para vocês terem uma ideia, quando eu assumi lá em 2020, janeiro de 2020... a gente tinha pouco mais de 500 líderes. Hoje a gente conta exatamente
com 279. Então, aqui no território da Arquidiocese de Natal. Se você imagina assim, uma arquidiocese que tem mais de 100 paróquias... A gente tem Pastoral da Criança hoje em 56, que também não são 56 paróquias, porque cada município, né, pode ser um ramo, né, de uma paróquia. Você pega a paróquia Nossa Senhora da Conceição em Lages, que são 3 municípios. Exatamente. Né? Então, hoje a gente tem exatamente, né, uma sementinha da Pastoral da Criança em 56 lugares, né, municípios. E aí, a gente tem aí um desafio muito grande, que é chegar em todas as paróquias da Arquidiocese. E para isso a gente pede a colaboração, o empenho e a doação dos nossos padres, né? Ô, Marlúzia, aí você pega, vamos dizer aqui, as paróquias que estão aqui na região das classe média de Natal, né? Que não tem famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Não tem aquela questão da pobreza. Você pega aqui uma Santa Terezinha no Tirol, você pega, sei lá, essas paróquias que estão mais aqui na classe média, né? Como é que essas paróquias podem participar, assim, os fiéis dessas paróquias podem participar da Pastoral da Criança? Quando Maria José falava de que a ação da pastoral acontecia na comunidade, que geralmente era realizada por membros da própria comunidade, já nessa outra realidade que você está colocando agora, se algumas pessoas destas paróquias se colocar à disposição, é procurar a coordenação da arquidiocese para, se tem o desejo de colaborar, para ver quais são as paróquias próximas suas que eles podem atuarem como líder da Pastoral da Criança. E no meio dessas que tem esse meio mais elevado de classe social, com certeza tem paróquias vizinhas, paróquias próximas que tem alguma área, alguma vilazinha, né, no meio dessa paróquia que precisa que a Pastoral da Criança chegue junto. Então a gente está de braços abertos para acolher todas as pessoas que desejarem, que tiverem com o seu coração aí ardendo como o símbolo, né? O símbolo do ano vocacional. A gente tem trabalhado bastante a simbologia do ano vocacional. Que a gente deixe a chama queimar de amor, de alegria e poder ajudar aqueles que mais necessitam, não só do alimento, mas também do apoio, tanta gente, tantas famílias que a gente visita e a gente percebe que precisa de alguém que olhe para ele nos olhos, que sorria, que dê uma palavra de conforto, de ânimo, e a gente pode chegar junto dessas pessoas. Você falou em alimento aí, né? Falar agora do alimento concreto. Nós estamos vivenciando a campanha da fraternidade, foi lançada agora na última quarta-feira, né? Na quarta-feira de cinzas, que aborda a fome. O tema é fraternidade e fome. Qual é a relação do trabalho da Pastoral da Criança com o tema da campanha da fraternidade desse ano? Como é que a gente pode vivenciar a campanha da fraternidade na Pastoral da Criança? Maria José, eu sei que você tem experiências fantásticas, mas como o Cacilda falou em campanhas, a Pastoral da Criança ela também tem várias campanhas que são realizadas durante o ano, com temáticas que são abordadas, né? E a Pastoral da Criança também tem a campanha de trabalhar os primeiros 1000 dias de vida para a nossa saúde. Então, essa é uma campanha que ela é realizada, né? Esse tema ele é desenvolvido nas famílias durante o ano todo, que é porque é importante a criança ter um cuidado todo especial nos primeiros 1000 dias de vida. 370 dias é o cuidado que a mãe deve ter durante a gestação. O que é possível ela fazer ou evitar fazer para que a criança possa se desenvolver bem. 365 dias no primeiro ano de vida e mais 365 dias no segundo ano de vida. E depois, Marlúzia, não precisa cuidar? Precisa.
Mas se elas tiverem o cuidado necessário durante esses 1000 primeiros dias de vida, certamente ela será um adulto com mais saúde, com mais sensatez e um adulto que vai ter toda uma consciência mais humanizada no sentido de ajudar as outras pessoas a crescerem em idade, graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Como está lá no Evangelho. É. E agora falando da campanha da fraternidade, né, no assunto campanhas, acho que Maria José ia começar a responder ali. E aí, Maria José, como é que a Pastoral da Criança pode vivenciar também a campanha da fraternidade? Cacilda, algo me chamou a atenção quando eu vi, né, quando foi publicado o tema e o lema da campanha da fraternidade deste ano, né, que é Fraternidade e Fome, né, e o lema Dai-lhes vós mesmo de comer. E me fez lembrar, né, que no início da Pastoral da Criança, doutora Zilda, ela usava muito, né, essa passagem bíblica da multiplicação dos pães para nos orientar de multiplicar os saberes, né, para que a gente pudesse tudo aquilo que a gente aprendesse nas capacitações, nas formações, pudéssemos assim estar multiplicando com os novos agentes que iam chegando, os novos líderes, mas também com as famílias. E ela, né, quantas vezes no Guia do Líder, nas formações, capacitações que a gente ia recebendo ou capacitando, a gente quantas vezes leu, né, esse texto bíblico aonde se referia, né, à multiplicação dos pães. E trazendo hoje, né, para a realidade da Pastoral da Criança, essa missão continua acontecendo. A multiplicação dos saberes, né, a multiplicação do carinho, do amor, da dedicação de cada agente de pastoral, de cada líder, mas também a multiplicação do pão, alimento. E hoje, né, a gente tem a experiência, né, de algumas bodegas solidárias. Você que é lá de João Câmara, né? Lá tem experiência bacana, né, Maria, da bodega Isso solidária. mesmo. Vamos aproveitar e falar um pouquinho também dessa experiência. Então, hoje, a Pastoral da Criança, ela está, né, também como parceira, como pessoas, né, que se envolvem nas bodegas solidárias que nós temos na Arquidiocese de Natal, né, que são 12, né, ao todo, né, em parceria Pastoral da Criança, Caritas, SAR, né, todo o grupo, né, que se envolve nas paróquias. E esta experiência, ela assim, tem trazido muito resultado. Tem sido bacana porque a gente se preocupa, é claro, de conseguir, de trocar, de buscar o alimento para oferecer às famílias. Na maioria são acompanhadas pela pastoral, mas também outras famílias de outras realidades. Mas a gente não se preocupa só com o alimento, né? A gente também se preocupa com a informação, a orientação. Então, um beneficiário de uma bodega, ele não vai no espaço da bodega só buscar, né, o alimento. Ele traz o alimento, mas quantas vezes a gente ouviu beneficiários dizer: eu estou levando o kit de alimentos, mas também estou levando o kit de informações. Então, assim, isso é prazeroso demais, né? E assim, a gente vê nas paróquias o quanto que a Pastoral da Criança ela tem se envolvido, né? As lideranças se envolvem e a partir daí conseguem atender as famílias que eles acompanham. Então, assim, é uma experiência bem bacana, né? E a gente compartilha, porque Marluz até falava, muitas vezes a fome, né, não é só do pão alimento, né? Mas é de um abraço, é de um carinho, de uma escuta, de uma informação. E eu acho que a Pastoral da Criança tem feito, né, esse papel importante na sociedade, principalmente nas periferias, né, das cidades, mas existenciais também.
Quando você falava da paróquia Santa Terezinha, né, aqui, próximo de nós, aí eu ficava pensando, tem as Rocas aqui bem pertinho, precisando tanto, né, do acompanhamento da Pastoral da Criança e a gente não consegue chegar lá. Mãe Luísa. Exatamente. É, né? São comunidades que realmente a gente sabe que precisam, né, desse acompanhamento. E voltando só complementando das bodegas solidárias, uma informação, né, de que como gesto concreto da campanha da fraternidade na Arquidiocese de Natal esse ano, a coordenação pede que se faça nas paróquias campanha de alimentos para fortalecer as bodegas solidárias, que hoje são 12 já. Isso. Na Arquidiocese de Natal. Se eu não me engano, a João Câmara foi a primeira experiência, né? A pioneira. Somos sim. Durante o ano de 2020, foi implantada em 2021. Vamos completar 2 anos. Uhum. E durante o ano de 2022, a gente conseguiu acompanhar 300 famílias, né, na bodega. Assim, é uma coisa bem desafiadora, mas muito gratificante. E assim, Cacilda, quando Maria José falava na importância dessa parceria das bodegas com a Pastoral da Criança, nós sabemos que o maior parceiro da Pastoral da Criança em nível nacional é o Ministério da Saúde. O convênio com o Ministério da Saúde, ele cerrou em dezembro, né? E aí a Pastoral da Criança, ela está trabalhando, dando fortalecimento para as paróquias, né? Enviando o apoio financeiro mensal da sua reserva. E a orientação é que a gente aperte os cintos, né? Como a mudança do governo, tudo tem uns trâmites legais, né? O tempo de se renovar. Uhum. A gente tem toda uma esperança que vai ser renovado, mas isso leva em média de 4, 5, 6 meses, né? E enquanto isso, inclusive nesse novo projeto que está sendo negociado com o Ministério da Saúde, que tem como nome Projeto Inovação e Impacto Coletivo, está colocado lá de que a Pastoral da Criança vai incentivar aos pais a baixarem o aplicativo, profissionais de saúde a baixarem o aplicativo, assistente social, toda uma sociedade a ter acesso às informações que são riquíssimas que contém no aplicativo. E Maria José finalizava aí a fala dela dizendo que as famílias levam o kit de alimento, mas levam o kit de informações. E as informações ele abre caminhos, né? Ele abre portas para buscar parcerias na própria comunidade, no próprio estado. Então, que a gente busque essas parcerias na paróquia e que busque essa interação na paróquia, porque uma coisa que é visível aos olhos de quem fazem a Pastoral da Criança, que vai ao encontro das famílias, é que se antes da pandemia a gente já acompanhava famílias carentes, pobres, depois da pandemia essa situação se agravou mais. Famílias pobres que viviam em situação de risco, hoje a gente chega lá e encontra situações praticamente de miséria. Então é preciso a gente ter um olhar mais especial para as periferias das nossas paróquias. Não é com aquele que todo final de semana está ali na igreja, mas é aqueles que estão na igreja poder olhar para aqueles que ainda não chegaram lá, né? E chegar com o kit de informação, com o alimento, partilhar o alimento também com eles. Bom, meninas, a gente já chega agora ao final do programa Aprendendo com a Igreja. Então, deixa assim um breve espaço para que vocês concluam, né, a participação aqui no nosso programa e reforçando, e inclusive dizendo, né, onde é que as pessoas, quem está ouvindo a gente, que se interessar, quem quiser conhecer mais o trabalho da Pastoral da Criança, onde é que podem encontrar essas informações? Onde é que encontram vocês? Maria José vai falar bem sobre isso, mas assim, esse ano, né, de 2023, a Pastoral da Criança no Brasil está celebrando 40 anos, né? Em dezembro vai celebrar, mas a data é dezembro. Então, o que é que a gente está motivando o Brasil inteiro, todas as dioceses?
é que cada diocese se esforce para manter os líderes que já existem da Pastoral da Criança e cada um consiga aumentar mais 40 líderes. É pouco? É pouco. Mas se cada diocese no Brasil conseguir 40 novos agentes de pastoral, a somatória vai ser bastante significativa. Aí multiplica 40 vezes 15 crianças acompanhadas. Dá um número muito bom. Então, que a gente possa abraçar essa ideia e poder se tornar líderes da Pastoral da Criança. Obrigada, Marlúzia. E aí, na Arquidiocese de Natal, vocês podem estar procurando, né, aqui no setor, né, por trás da catedral, no prédio, né, do setor social, ou também nas paróquias, né? Qualquer paróquia aonde você está nos ouvindo neste momento, você pode estar procurando o padre. Se já tem Pastoral da Criança, procura a coordenação paroquial. Mas se não tem, procure o padre, que aí ele vai saber aonde nos encontrar, como orientar, né? Essa comunicação entre a Pastoral da Criança, a Arquidiocesana, né, e a paróquia. E aí a gente conta, sim, eu acredito que a gente vai conseguir, né, mais de 40, né? Eu estou bem confiante, estamos aí na Deus luta. E assim a gente vai superar, né, essa demanda baixa, né, que nós temos, e vamos estar acompanhando mais crianças, né, mais famílias, mais gestantes, né, para que todos tenham vida e vida em plenitude. E mais parceiros assim como o Cacil, Também. da Rádio Rural, né, a Rádio 91, e assim a gente vai mostrando a nossa ação e despertando nos corações de outras pessoas a se envolverem na ação pastoral. Marlúzia, Maria José, muito obrigada. Que Deus abençoe a vocês, né, por esse trabalho, essa dedicação, esse compromisso com a Pastoral da Criança. E só lembrando, né, reforçando que o expediente, quem quiser vir até aqui, conversar pessoalmente, o pessoal da Pastoral da Criança, né, da expediente, aqui nos fundos da Catedral Metropolitana, mas teve dúvida, pode vir até aqui a Catedral e perguntar onde é que eu encontro a sala da Pastoral da Criança. Segunda a sexta, manhã e tarde, a sala está aberta, né, funcionando com a coordenação à espera de você. Para mais informações, ligue 3615-2800, né, que é o telefone da Arquidiocese, e o pessoal passa os contatos direitinho da Pastoral da Criança. A você que esteve com a gente, muito obrigada pela audiência. Domingo que vem a gente se encontra aqui novamente com mais um Aprendendo com a Igreja. Continue na sintonia do bem. Vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo, boa semana.